Bom, essa aqui é a planilha que a gente vai utilizar durante toda a nossa parceria e ela serve basicamente para estabelecer algumas metas, gerar alguns números para a gente e também para acompanhar todos os leads que chegam para vocês aí na clínica e saber a taxa de agendamento, a taxa de comparecimento e a taxa de fechamento. Então aqui nessa primeira parte a gente vai colocar o nome da clínica, né, o nome do responsável, o Instagram e qual que é a especialidade da clínica. Aqui nessa segunda etapa a gente vai colocar o faturamento hoje, a meta que a gente quer de faturamento com a nossa parceria, o ticket médio que a gente quer alcançar, a taxa de agendamento que a gente quer alcançar, a taxa de comparecimento e a taxa de fechamento. E também o custo médio por lead. E preenchendo essas informações aqui, ela vai gerar para a gente alguns dados aqui interessantes para que a gente possa alcançar essa meta aqui de R$100 mil. Então, nesse caso aqui, com esses números aqui, ela falou para mim que eu preciso investir R$5 mil, gerar 278 leads, agendar 166 pacientes, tá? Isso num mês. Fazer 50 avaliações, fechar com 20 pacientes para me ter esse faturamento aí de R$100 mil. E à medida com que eu vou preenchendo a planilha aqui embaixo, ela vai aqui colocando como realizado para mim e vai falando também, subtraindo aqui quanto que falta para eu atingir essa meta. Aqui nessa segunda parte é um checklist, tá? Onde talvez a gente coloca aqui alguns planos de ação para vocês poderem implementar e melhorar o resultado aqui de taxa de agendamento, comparecimento e fechamento. Aqui nessa outra parte é a equipe de vocês que a gente coloca também. E aqui que é o mais importante, que é onde você, secretário, você, CRC, vai inserir os dados na planilha. Então, aqui nessa primeira parte de data, você vai colocar a data do dia, né, daquele mês, por exemplo, aqui é 1/12/2023. Nessa primeira coluna, todos os leads, você vai colocar a quantidade de lead que chegou para você ali naquele dia por via, né, por meio do tráfego pago. Então, vamos supor que a gente conseguiu aqui gerar para vocês 8 oportunidades, 8 contatos no WhatsApp. Aqui nessa terceira coluna, aqui na coluna D, o número de leads agendados. Então, você vai pegar a quantidade de pacientes agendados vindo do tráfego naquele dia para qualquer dia da semana, tá? Não precisa ser agendamento necessariamente para hoje. A pessoa pode entrar em contato com você hoje, né, dessas 8, uma agendar para hoje, outra para amanhã, outra para daqui a 2 dias. Então, você vai colocar aqui todos os agendamentos que você conseguiu. Então, vamos supor que nesse caso você conseguiu 4 agendamentos, tá? Nessa coluna E, a gente vai colocar a quantidade de avaliações já existentes e agendada para aquele dia, no caso aqui 1/12. Então, você vai abrir a agenda da clínica, tá? E vai colocar a quantidade total de avaliações anotadas ali, independente de onde for essas avaliações. Se for do tráfego, se for do Google Meu Negócio, se for do site, do convênio, não importa. Você vai apenas abrir ali a agenda da clínica e ver quantos pacientes eu tenho agendado para hoje. Então, vamos supor que aqui você tem 6 pacientes agendados para hoje. A gente vai colocar aqui também o número de faltas, a quantidade de faltosos. Então, desses 6 pacientes que eu tenho agendado para hoje, ao final do dia você vai vir aqui e colocar quantas faltas você teve. Vamos supor que no caso aqui a gente teve 2 faltas aqui. Então, logo, a planilha já calcula para a gente que a gente teve 4 comparecimentos, tá? Então, aqui, ó, antes mesmo de preencher toda a planilha, ela já vai falar para a gente que a gente está com uma conversão de agendamento de 50%, né? De 8 a gente agendou 4, que equivale a 50%. A conversão de comparecimento está em 66%, quer dizer, a gente tinha aqui agendado para o dia 6, faltou 2, então compareceram 4. Essa é a nossa conversão de agendamento. E a conversão em vendas a gente não tem, porque a gente ainda não preencheu essa coluna aqui H, que é a coluna de fechamento, que é a quantidade de pacientes a gente conseguiu fechar ali naquele dia, a gente conseguiu vender para ele. Então vamos supor que aqui a gente conseguiu também 2 pacientes. Então aqui ela já calcula para a gente 50% de conversão em vendas. De 4, a gente fechou com 2. As oportunidades de vendas em dinheiro, então aqui a gente vai colocar o valor total de orçamentos feitos naquele dia. Então a gente fez 4 orçamentos, porque 4 pacientes, né, compareceram. Isso no caso se for consultas ali de orçamento. Então vamos supor que desses 4, a gente fez um total de R$20 mil em orçamento. Uma média aí de 5 mil para cada um, tá bom? Então eu coloco aqui. A gente coloca também o fechamento do dia. Desses 20 mil, né, que são as oportunidades, quantos em R$1.000 eu consegui fechar? Então vamos supor que eu consegui fechar aqui R$8 mil desses 20 mil. Então ele já coloca aqui o ticket médio de R$2.000, tá bom? E ele faz esse cálculo aqui pra gente. Então vamos preencher mais alguns números aqui só pra gente poder fazer uma análise aqui no final da planilha. Aqui, nesse segundo dia, né, no dia 2/12, entrou 5 leads, eu consegui agendar com 3, tá? Para esse dia, eu tinha aqui 5 pacientes agendados e 3 faltaram, tá? Então eu tive aqui 2 comparecimentos e eu consegui fechar com um paciente aqui. Tá bom? O ticket médio, quer dizer, a oportunidade de vendas para esses 2 pacientes foi de 12 mil. O fechamento foi de 8 mil, tá? Então eu tive um ticket médio de 4 mil. Então perceba que quando eu vou preenchendo aqui a planilha, ela vai gerando, né, esses números aqui para mim, e aqui embaixo ela dá a média total. Então,
ela faz o somatório de todas as oportunidades de vendas. Eu tive 32 mil, desses 32 mil eu converti 16 mil reais e o meu ticket médio até então está em 2.666. A minha taxa de agendamento está em 53%, tá? A minha taxa de comparecimento em 54% e a minha taxa de vendas, né, em fechamento em 50%. Então, se eu olhar aqui na planilha aqui em cima, a minha taxa de agendamento, a meta que a gente estabeleceu para esse caso, está em 60%. Então, eu preciso melhorar a minha taxa de agendamento. Já a taxa de comparecimento, que é de 30%, eu estou conseguindo bater ela aqui numa boa, que está em 54%. Então, eu não preciso olhar agora para essa taxa. Eu preciso focar nessa taxa de agendamento para aumentar ela. E a minha taxa de fechamento também em vendas está em 50%. E a nossa meta era de 40%. Então, eu estou com uma taxa aqui legal, também interessante. Eu não preciso olhar para ela agora. Então, é assim que a gente vai controlar, né, o fluxo de leads aí da clínica. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, entre em contato comigo para poder conversar. E eu vou sanar qualquer tipo de dúvida de como preencher a planilha, tá? Então, é muito importante que todos os dias vocês preencham essa planilha, né? Pode ser ao final do dia, pode ser durante o seu dia, mas é muito importante que todos os dias vocês preencham. Se você não preencher todo dia, você vai se perder, vai deixar, vai esquecer quantos leads entraram em contato com você, quantos você agendou. Então, preencha todos os dias. É como o seu café da manhã, é como o seu almoço, né? Você não pode deixar de fazer isso, porque senão a gente tem um impacto muito negativo. Eu não consigo entender se a gente está conseguindo gerar um resultado para você. E o mais importante, eu não consigo entender aonde a gente precisa atuar para poder melhorar o resultado. Porque sem essas métricas aqui, a gente fica cego. A gente não consegue saber aonde a gente tem que dar mais atenção para poder corrigir e realmente entregar um resultado para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida é só me chamar.